Aí, quando cheguei lá embaixo, tava Lenha, a panela de barro e de colher de pau. Chegou, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. Eu não ia jogar capoeira para tirar o dinheiro com a boca, era aquela história. Mas lá em cima a capoeira estava andando por outra área. Esse esquema. O mestre Canjiquinha já tinha sua academia no Belvedere. O mestre Pastinha já estava com sua academia no Pelourinho. O mestre Lima já tinha sua academia no Maciel. Quando o Chicão me disse, negão, estou treinando capoeira. Eu digo, está treinando capoeira onde? Chicão não era de nada, todo de fora. Aí ele disse, como é que é, rapaz? Você está na capoeira? Eu disse, estou treinando capoeira. Com o quê, rapaz? Estou treinando capoeira na academia do mestre Lima. Meu irmão, o cara falou aquilo, eu fiquei adiante. Treinando na academia do mestre Lima. Onde é? No Maciel. Eu digo, acho que eu quero que você me leve. Eu quero que... Eu estou lhe falando, eu sei que você quer ir. Eu vou lhe levar. Mas como é que você foi parar? Olha, eu estou estudando na escola técnica, já estou com 20 anos, e lá tem um colega que é de capoeira, lá de Mestre Lima, meu amigo Jacobina, e falando de senhor Jacobina, senhor do Bonfim, coisa de colega, de estudante, ele me confessou que treinava capoeira na academia e queria me levar. Eu digo, que esse cara? Ele falou de camisa roxa, joga demais, vamos sararazinho, baixo, não, mas joga muito a capoeira, assim, bate todo mundo lá na academia, só se engaja com os dois. Eu digo, eu vou, segunda-feira eu lembro, sexta-feira de tarde, ele já tinha vindo da academia, não dava para ir mais, sábado só tinha aula com os alunos. Na segunda-feira de manhã, fim de semana longo, né, meu irmão, esperando, a escola lá em casa. Vamos. Subiu o elevador, Praça da Sé, treino Maciel, é aqui a academia do mestre Lima. Eu tinha passado tantas vezes por ali, e não sabia que era academia, porque ele ouviu o som do minimal. E o horário que eu passava, normalmente, era o horário que não tinha aula. Ele subiu, me apresentou ao mestre. Você vê o mestre de Pimba assim de frente. É você ver como se eu visse um espírito. Porque o mestre Pimba ele só via através de história, da fama. E você ficar de frente com o mestre Pimba. Ele, mestre, eu trouxe esse rapaz aqui para treinar capoeira. Você estuda onde, meu filho? Aquele jeitão dele. Boa tarde, mestre. Estou assustado. Ele, boa tarde. Você estuda onde? De novo, aí eu. No Instituto Normal da Bahia. Você faz o que? Eu sou estudo ginásio. Tá bom. Trabalha? Trabalho. Aonde você trabalha? Eu sou soldado do Exército. Você é soldado do Exército? Eu sou. Tá bom. Então, a matrícula é 1.500. Naquele tempo, 1.500 era um cruzeiro e 50 centavos, 1.500. Aí pegou o livro, me deu lá para escrever meu nome. Eu escrevi meu nome, já estou no nome de Jesus. Ele tomou o livro de minha mão, fez uma cruz. E ali era o sinal que você pagou a entrada. Cada vez que você pagava, ele fazia uma cruz do seu nome. Eu paguei umas 3 ou 4 cruzes. E aí comecei a cair na simpatia, porque eu comecei a treinar mesmo com vontade. E começaram apresentações de capoeira. O mestre já me chamava com 4 meses de capoeira, 5 meses, e ia para as apresentações. E caí na simpatia, não sei se eu treinava mais do que os outros que eu treinava. Eu treinava capoeira. Quando eu saía da academia, chegava em casa, tirava as cadeiras da sala, pegava meus irmãos menores, botava para treinar, virava mestre, pegava os meninos da rua, botava para treinar, minha mãe me dava um sacola-banco. Você quer fazer o quê? Aqui em casa a gente não vê mais uma cadeira no lugar, a mesa você tira, todo mundo meio pequeno, você dando balão, fazia cintura desprezada. Os 25, 6 anos, que eram uma das coisas incríveis que meus irmãos faziam, os vizinhos faziam. Aquela guerra em casa, porque a minha mãe já achava que eu estava ficando maluco. Era capoeira de manhã, meio-dia, de noite. Foi natismo. Eu, até onde eu ainda sou. Os treinos lá era que horas, mestre? Dia de segunda, quarta e sexta, à tarde, começava 13 horas, 14 horas, ia até às 15, depois a gente ia para o esquenta-banho e ficava até 16. Às vezes me dava aula de noite, tinha aula de 6 às 7, e aí a gente já ficava de esquenta-banho para aula de 6 às 7, que tinha média, né? Aí os outros dias ficava eu, camisa, cascavel, pegando ali, pau, a turma ia embora, e daqui a pouco a turma de noite chegava, a gente entrava no meio. Daqui a pouco o camisa vinha na outra semana, só assim, tem uma turma 7 horas da manhã, você quer vir? Rapaz, 7 horas eu vou, daqui a pouco parava o táxi na porta da academia, porque já tinha saído do Exército, e já dirigia o táxi, e parava, madeira deitava da turma de manhã, depois já pulava no terreiro, comprava no bar, comia ovo com pão, café, depois ia para a batalha, uma hora parava o táxi na porta da academia, entrava no treino de novo, ia para a praça, rodava, quando era de noite, tornava a voltar para a academia, era louco. Não parava. Não. Aí o show, mestre? O show já foi a partir de 66, aí eu estudava ainda no ICER.
E tinha um grupo de capoeira na ladeira dos Baluarte, aquela ladeira que sai de Barbalho para poder chegar de Nazaré, igual Santa Isabel. E nessa ladeira de Baluarte tinha uma senhora chamada Emília Biancardi, uma estudiosa, uma pessoa dedicada ao folclore baiano. Foi esse grupo de folclore, onde eu fui ver pela primeira vez na minha vida uma maculelê, que eu nunca tinha visto uma maculelê. Estava lá Popó de Santa Maria, Zezinho de Popó, ensinando maculelê. Estava lá Pelé da Bomba, Seu Ligão, pessoal tudo de capoeira. Encontrei também um aluno de capoeira, mestre Canjiquinha, Manuel, Camisa Roxa estava lá, era eu, Camisa Roxa, fazendo parte desse grupo. Cebola, irmão de Capanga, que era aluno de mestre Lima, Cebola já jogava também. E o grupo em si tinha capoeira, samba duro, samba de roda, samba de caboclo, era candomblé. Eu só caiu para dentro. Eu caí para dentro. Nesse grupo, daqui a pouco esse grupo foi para o Rio de Janeiro em 1966, desfilando na escola de Samba Império Serrano. Eu sou amigo aqui, estou a cavaleiro para dizer que nesse ano, capoeira do Rio de Janeiro não existia. O pessoal não gosta que a gente diga isso. Como que existia a capoeira do Rio de Janeiro se o pessoal da escola de Samba Império Serrano veio para a Bahia pegar um grupo de capoeira da Bahia para se apresentar? Você veio pegar um grupo de samba da Bahia para ir para samba no Rio hoje? Não, mas quem levou o samba para o Rio? Quem levou a capoeira para o Rio foi os baianos. Samba era de quintal aqui na Bahia. Aí os negros, o candomblé, era baiano. Joãozinho da Gobert, esse pessoal ia para o Rio, implantar o candomblé em São Paulo, não tinha nada disso. Os baianos começaram a fugir das secas, e começaram a ir para o Rio, São Paulo, e de lá foram criando essa coisa de capoeira. Muito baiano pelo Brasil todo. Muito baiano, mas meu amigo. Por que foi esse êxodo tanto baiano para fora, mestre? Condição financeira, meu amigo. Trabalho Buscando a oportunidade, né? A oportunidade. O êxodo rural, ele era muito grande, as pessoas iam para Salvador, porque Salvador também não comportava essa massa de pessoas do campo. E muitos já saíram do interior, não só da Bahia, de Pernambuco, Piauí, Alagoas, passavam naqueles pau de arara lá em Santa Bárbara, na porta da minha casa. Eram pessoas que viajavam mais de 3 mil quilômetros, 4 mil, em cima de caminhão mesmo, famílias inteiras, para tentar sorte em São Paulo, depois no Paraná, Rio de Janeiro. Esse êxodo trouxe não somente a mão de obra, mas a cultura, meu amigo. Foi nessas revoadas de baianos, pernambucanos, piauienses, maranhenses, que veio a cultura para São Paulo, para o Rio. Fomos nós que plantamos lá nesses estados a capoeira, o candomblé, o samba de roda, o samba que hoje é cantado aí por Matinho da Vila, por Zeca Pagodinho. Tudo isso é originário do Nordeste, meu irmão. Eles podem não gostar que eu diga isso, mas eu estou vivendo esses 50 anos de cultura e conheço essa história. E aí, mestre, voltando para a Academia do Mestre Bimba, o senhor poderia traçar um perfil do mestre? Assim, Rapaz, é seu pessoal. Teve até um colega que escreveu um livro e botou o nome Perfil do Mestre. Perfil no sentido de... O que o senhor sentia? O mestre era fechado. O mestre não era aberto ao diálogo. O mestre transmitia o seu conhecimento por oitiva. Oitiva, naquele tempo, era assim, você olha e você aprende. Eu vou fazer, se você estiver esperto, você vai ver. E talvez eu não faça mais nunca esse movimento que eu vou fazer aqui hoje. E muita gente perdeu de aprender, porque chegava na aula, ficava conversando, brincando, e o mestre fazia uma cara assim, e não gostava. Quando você Já não dá vontade de ensinar, né? não, ele já era plantado. E ele sabia quem queria. Tanto que a verdade a gente não pode esconder. Na Academia do Mestre, 90% foram de passageiros, de transaúdes. As pessoas passaram pela Academia do Mestre Bimba, e 90% nem se formavam. E os 10% que se formavam, eu não vou tão longe, os 60% que nem se formavam. 40% dos que se formavam, abandonavam. Logo depois de formar, não voltavam mais para a academia. Quem ficava? Parava, porque eram estudantes de medicina, de engenharia, de odontologia, era o taxista, era o cara que tinha o trabalho dele duro, tinha um ponto de cada dia. Por isso foi difícil a capoeira regional, ela progredia, ela continuava sua trajetória, como aconteceu com a capoeira agora. A capoeira agora o cara vendia verdura no mercado. Vamos dar exemplo, mexe Boca Rica. Estava lá na feira de Água de Milho, vendendo um negócio dele, pela rua, por meio dele, chegava no rego, no final do rego, lá no corte de farinha. Quando estava comendo, o cara ia tomar banho, estava lá no meio da fila para poder tomar banho. Meu irmão, também, os caras, daqui a pouco dava hora de capoeira. O cara puxava a ladainha,
Daqui a pouco vinha os Você jogava nessa roda de rua, mestre? Não tive a oportunidade. O mestre Jogar, eu joguei nas rodas de ruas, depois de capoeira do mestre Bimba. Já capoeirista, frequentei a roda de Agnello, um forte abraço, hoje para o Vaz. Frequentei Mercado Modelo, joguei com Cebolinha, com de Mola, joguei com Dois de Ouro, por sinal foi meu aluno também, Dois de Ouro. Americano, joguei com americano. O pessoal todo eu conheci menino. Essa semana eu estava no evento, estava lá em Gagé. Gagé eu vi menino, rapaz. Gagé está mais velho do que eu. Mas espera, eu já tinha uns 20 anos, e Gagé estava com 14, 15 anos, acho que eu sou mais do que Gagé, uns 6 a 8 anos. Eu olhei para Gagé, ele já está um pouco rodado, mas é questão também de Na vida, estatura. vivência também, né? Aqui também. Eu saí, quando cheguei lá embaixo, tava Nem a panela de barro e de colher de pau. Mestre, bom, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar.